Olá, queridos alunos do quinto ano, professora Jaqueline Saide, de produção textual, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre poema. O que é um poema? O poema ele é um gênero textual que tem uma estrutura física específica, certo? E a finalidade dos poemas, eles servem para emocionar, para homenagear. É muito comum nós vermos, por exemplo, no Dia das Mães, as pessoas lerem poemas para suas mães. Então, qual seria a estrutura do poema? O poema ele tem o título, certo? E ele também tem versos e estrofes. Aqui no exemplo do exercício que eu enviei para vocês, o título Desperdício, da autora Rosiane Fernandes, ele vai falar sobre a questão do desperdício, sobre o que muitas pessoas e crianças não conseguem reaproveitar, certo? Então aqui, alô, alô garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Então aqui, nós temos cada linha dessa, nós vamos chamar de verso. E o conjunto aqui de todos esses versos, vejam que aqui tem 4 versos, o conjunto desses versos juntos nós vamos chamar de estrofe. Ao passar uma estrofe para outra, nós damos esse espacinho aqui. Tem também a questão da rima. O que é a rima? A rima ela é o final de uma palavra igual com o final de outra palavra igual, vai dar essa rima. Por exemplo aqui, alô, alô garotada, prestem muita atenção. Para evitar o desperdício, vou ensinar uma lição. Atenção e lição são palavras que terminam iguais, por isso elas são uma rima aqui no caso desta estrofe, certo? E aí vocês vão dar uma lida nesse poema, certo? Vão refletir a respeito dele e vão responder as seguintes perguntas para mim. Qual é o gênero textual acima? Nós estamos falando sobre o quê? Quantas estrofes vocês conseguem enumerar? 1, 2, é só você conferir o número de versos juntos. Quantos versos possui? Lembrando que cada linha do poema é um verso. Tem rimas no texto? Sim ou não? Eu acabei de dar um exemplo na primeira estrofe que sim, que tem. Transcreva 2 pares, eu quero apenas 2 pares de rimas que vocês conseguirem encontrar durante o nosso textinho aqui, o nosso poema. Qual é o assunto abordado no texto? Qual é a ideia? Ele fala sobre o quê? Procura no dicionário o significado da palavra desperdício. Nós já aprendemos nas aulas anteriores como se usa o dicionário, certo? E de acordo com o texto, 13 milhões de brasileiros passam fome, sede e sofrem de desnutrição, isso é fato. Responda como o problema da fome poderia ser resolvido em nosso país. E, de acordo com o texto, qual é a colocação do nosso país no ranking dos países que desperdiçam alimentos? Muitos dizem que apenas uma pessoa não pode resolver os problemas do mundo, porém não podemos pensar dessa forma, porque a mudança deve começar dentro da nossa casa. Quais lições você aprendeu após a leitura das 3 últimas estrofes do nosso textinho? E explique para mim, certo? Então, esse daqui é a nossa aula do dia 6 de abril, certo? Dúvidas, estarei por aqui. Beijo!